Se o nosso valor é a vida, por que que hoje encontramos panos dentro de órgãos humanos? Temos pessoas aqui que foram reavaliadas e foram descobertas que haviam panos. Quer dizer, estamos a dizer que a formação de enfermeiro, a formação de médico é preciso dizer que em países mais sérios, Vasco, investe-se mais na inteligência artificial, mas cá entre nós o que nós assistimos é um movimento de tochas e que na verdade não nos leva a lado nenhum. Enquanto isto, temos pacientes que são, quer dizer, no meio de uma operação, esquece-se lá um pano de uso hospitalar dentro de um ser humano. Então é preciso perceber que estamos num Estado falido em termos de ideologia de Estado. Estamos diante de um Estado que já não tem agenda de governação e simplesmente temos que reconhecer que este país precisa de um restart. Mais do que nunca precisamos renovar a forma de fazer as coisas, mas também é complicado diante de um país em que as mentes são compradas, ninguém quer falar de nada, todo mundo tem um preço. Estamos numa fase em que todo mundo tem um preço, estamos diante de um governo que compra tudo e todos a preço de banana e tu não vais conseguir dizer ao Estado o que o Estado tem que fazer, principalmente na área de saúde. Se olharmos para a área de saúde, temos aqui uma questão muito clara, os cartéis de medicamento de venda e compra, quem vende, quem disponibiliza, quem dispõe, quem traz o medicamento para poder manter a vida dos moçambicanos. A precariedade dos próprios hospitais, a má formação dos nossos enfermeiros e médicos, as reclamações dos médicos diante das gritantes revoltas de várias ordens, como, por exemplo, as recentes manifestações, as recentes questões que os médicos colocaram. E desta vez vai-se mais além, que a questão das reivindicações não são reivindicações por conta do salário somente, mas sim por causa da má qualidade ou não há condições destes profissionais trabalharem num hospital que devia ter quase tudo para poder prover uma saúde estável num Estado de Direito e com aquilo que temos na Constituição da República, que a saúde é um direito que os moçambicanos gozam, e não temos este direito, temos este direito violado porque há um Estado ausente, e que se temos um Estado ausente, precisaríamos de pensar como moçambicanos o que é que realmente nós queremos. O Ministério da Saúde gera muito dinheiro, e é de lá onde existe uma elite que controla a venda e a compra de medicamentos em função daquilo que são os interesses daqueles que fazem o Estado. Então, é preciso pensarmos o que é que nós queremos. Se chegamos ao nível de médicos numa cirurgia, esquecermos um pano, quantas pessoas foram vítimas de tesouras, de algumas agulhas que foram deixadas, e hoje essas pessoas continuam a ter dores e não sabem por que estão a ter dores depois de uma cirurgia, depois de uma operação. É muita gente que pode estar numa situação igual, mas como não tem a sorte de poder recorrer a um hospital, a uma clínica, onde pode-se fazer uma reverificação da própria operação para descobrir as causas de algumas dores após a cirurgia, não tem como sabermos quantas pessoas têm sido vítimas destas coisas. Tem-se reportado muito essas cirurgias mal feitas que depois desenvolvem vários problemas de saúde. Tivemos recentemente um anúncio em direto em Moçambique Conselho de uma criança que foi operada mais de 17 vezes, quer dizer, e não se percebe como é que esta criança foi operada mais de 17 vezes e esta criança continua viva. Mas, Edson, nós vamos mesmo culpar ao Estado? É preciso compreender que não quem seria gera... um erro, se calhar, de alguns funcionários que são acolhidos pelo Estado? É assim, Vasco. Na saúde, temos várias questões de ordem. A primeira, a formação de médicos. Depois temos a questão da infraestrutura, que este médico, quando é formado, deve ser alocado para poder prestar um serviço ao cidadão de qualidade. Terceiro, temos a questão dos salários, que não são tão agradáveis para a classe que serve e gera vidas,
que devia ser com muito respeito, o cuidado, e deviam ser bem pagos. Por isso que tens médicos, tens enfermeiros que trabalham no Estado e, em contrapartida, estão em clínicas privadas, onde sabem que vão ser remunerados de forma condigna. Automaticamente tu vais levar um médico que devia prestar um serviço público de qualidade, vais lhe encontrar numa clínica privada, porque sabe que lá o patrão não vai lhe dever nem um mês, nem um centavo das horas extras. Então é preciso dizer que o Estado ficou ausente, porque pegou neste ministério, em vez de olhar como uma base de resolução da saúde pública, começou a olhar para a saúde como um mero negócio em que cada um dos intervenientes, em função dos governos que vão movendo-se, fazem negócios de venda, compra, quem tem o direito de compra e venda. E tem mais, nesta disponibilização, nesta aquisição ou neste prestar de serviço em que estes lobbies são feitos, não nos é dado medicamento de qualidade. O que acontece é que encontramos medicamentos genéricos e tu, quando vais ao hospital para comprar esse medicamento, que equivale a 5 meticais, vais voltar a ter os mesmos sintomas, porque a qualidade do medicamento não é aquele esperado. Temos problemas de saúde porque não há aqui uma prescrição com qualidade, porque há ausência de um Estado. Vamos direto ao ponto. Por que culparmos ao Estado de forma clara, só para termos uma ideia clara do que o Massinki quer dizer? A responsabilidade de garantir a saúde é do Estado. Este é o primeiro aspecto. Quem tem responsabilidade? Há pessoas que são confiadas para gerir a pasta de saúde. São pessoas confiadas por um governo e devem fazer de tudo para que estes contribuam para a melhoria da qualidade da saúde dos moçambicanos. Por isso que eu digo, é do Estado o garantir da saúde, é do Estado o garantir da boa medicação, é do Estado o garantir de uma educação ou de uma formação médica ou de enfermeiros para poder atender aquilo que são as necessidades de saúde dentro daquilo que é o Ministério da Saúde. Por isso que é um Ministério da Saúde que gera assuntos de saúde. E essas pessoas são pagas pelo erário público, pelos impostos moçambicanos, para prestarem saúde, para darem as suas vidas. Por isso que no lema do próprio Ministério da Saúde temos lá, o nosso valor é a vida. Se o nosso valor é a vida, por que hoje encontramos panos dentro de órgãos humanos? Temos pessoas aqui que foram reavaliadas e foram descobertas que haviam panos. Quer dizer, estamos a dizer que a formação de enfermeiro, a formação de médico é tão ambígua e tem uma coisa muito crítica nesta formação de médicos. Vais ver que há uma determinada classe de cor que é dada um privilégio de se fazer aos hospitais públicos como forma de gerir o ser humano como cobaias para depois irem servir aos hospitais públicos. O Vasco pode não saber, mas existe uma classe privilegiada na formação do médico, na formação do enfermeiro, que passa do hospital público simplesmente para fazer carreira e no fim do dia vai operar no hospital privado. E os nossos irmãos moçambicanos são usados como cobaias, como experimentos para determinados fins. E é por isso que tu tens pessoas que por vezes vais encontrar que esqueceram lá agulhas, esqueceram lá... Era possível. Como é que poderia ser possível que o Estado evitasse o esquecimento, se for isto, na verdade, de um pano no abdômen? Há um requisito para ser um médico, ou há um requisito para ser um profissional, seja de que área. O primeiro requisito é a responsabilização. O segundo é o entender que é um serviço de muita delicadeza e que a concentração de quem se faz a formação para lidar com a saúde pública deve ser exigida. Se olhares para os enfermeiros formados na década de 90, na década de 80, vais ver que são os que por muito tempo asseguraram o sistema de saúde. E hoje em dia, de 2000 para cá, o que nós temos assistido, temos jovens, adolescentes que estão a gerir a saúde e vais ver que no meio das salas de cirurgia, nas salas de triagem, são crianças abaixo de 20 anos. É preciso haver um respeito sobre a vida. Quem gera saúde deve ter primeiro a capacidade de poder compreender o estado emocional de quem é atendido.
E depois olhamos para questões profissionais. A formação do médico deve ser de alta e extrema qualidade, que não existe aqui em Moçambique. O que nós temos aqui são lobbies de formação e se distribuem certificados e temos lá médicos, enfermeiros, temos ortopedistas e vais ver a essência da formação. Não temos centros técnicos que habilitam este mesmo formando a sua forma de fazer o próprio trabalho que é dado para fazer. Não temos salas de exames de preparo, não temos aqui meios adequados para poder lidar com a saúde. No Hospital Central não tem nada, aquilo é uma ruína que a qualquer momento pode cair. No Hospital de Xamanculo é uma ruína que a qualquer momento pode cair. No Hospital de Xamanculo é a mesma coisa, Chipamaniri. Todos estes hospitais, se vais à casa de banho, que é um lugar onde devia se prever a melhoria do mesmo doente, vais ver que esse doente vai tomar banho numa casa de banho, que não há meios de como esta pessoa fazer seu banho. Então, é muita coisa, a falta de sabão, a falta de alimentação, é muita coisa, Vasco, que o Ministério da Saúde vem arrastando problemas há mais de 30 anos e ter se tapado o sol à peneira. É tempo do atual governo, Vasco, colocar a mão na consciência e resolver os problemas da saúde de uma vez por todas. Não é falta de qualidade. A qualidade existe, mas o que nós temos agora é quantidade. Nós não precisamos de quantidade, precisamos de qualidade para poder melhorar a saúde do cidadão. Todas as vezes que você leva uma criança para o hospital, há de perceber, Vasco, que vai lá tomar medicamentos genéricos, semana seguinte a mesma criança volta ao mesmo hospital, é prescrito o mesmo medicamento, sem lógica nenhuma, porque é um comprimento de uma gene. E vais para aquilo que chamamos de farmácias privadas por fora, são essas farmácias que são injetados medicamentos, são comprados pelo Estado, porque as mesmas pessoas que geram medicamento público têm farmácias por fora. Então, é um grave problema que temos com a saúde. Vamos ouvir.